Sabe, quando a gente ouve falar em usucapião, logo vem aquela ideia, né, de alguém que fica num lugar por muito tempo e de repente vira dono. Parece simples, mas a verdade é que, na prática, o caminho é bem mais complicado e cheio de debates que chegam até aos nossos tribunais superiores. Então, a pergunta que não quer calar: dá mesmo para virar dono de um imóvel só por usar ele por um tempo? A resposta curta é sim, dá. Só que o como é um verdadeiro labirinto jurídico. Tem muito detalhe, muita regra que pode mudar completamente o jogo. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos navegar juntos por esse labirinto e desvendar os quebra-cabeças mais importantes que os tribunais já resolveram. Assim a gente consegue entender como o usucapião funciona de verdade, na vida real. Vamos lá? Nossa primeira parada é talvez a mais crucial de todas: o tempo. O que é que realmente tem o poder de parar o relógio, de interromper a contagem do prazo para uso capião? E essa é a pergunta de 1 milhão, né? Afinal, qualquer atitude do proprietário original já serve para zerar esse cronômetro? A resposta dos tribunais é um sonoro não. Existem ações muito específicas que fazem isso, enquanto outras, bom, outras não têm efeito nenhum. Dá uma olhada nesse quadro, que ele deixa tudo bem claro. Coisas como registrar um boletim de ocorrência ou até mesmo entrar com uma ação para discutir a posse, se essa ação não der em nada, não param o relógio. O que de fato interrompe, como a gente vê ali do outro lado, é uma ação que discute a propriedade do bem, a chamada ação petitória. A citação válida nesse tipo de processo, sim, zera o tempo. A diferença parece sutil, mas para o direito ela é gigante. E olha só, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, explica o porquê de um jeito muito claro. Numa ação possessória, a briga é sobre quem tem a melhor posse naquele momento. Agora, na petitória, a conversa é outra. Vai direto na ferida. Quem é o dono de verdade? É essa oposição direta ao domínio que tem força para interromper a contagem do tempo. E já que estamos falando de tempo, fica aqui um alerta super importante, principalmente para casos mais recentes. Durante um período da pandemia, uma lei específica suspendeu todos os prazos de uso capião até o dia 30 de outubro de 2020. Esse é um detalhe que pode ser decisivo em muitos processos que estavam correndo naquela época. Beleza, passamos da fase do tempo. Agora vamos para o nosso segundo grande desafio: descobrir quais bens podem ou não ser adquiridos por uso capião. Não é qualquer propriedade que entra nesse jogo, viu? Então vamos organizar as peças nesse tabuleiro para a gente entender o que está em jogo. De um lado, temos os bens que são como que blindados, imóveis dos Correios, imóveis da Caixa ligados ao sistema financeiro de habitação. Esses estão fora. Do outro lado, o que pode ser usucapido, bens de empresas de economia mista que não são usados no serviço público e, atenção nesse ponto, terras sem registro. Vamos entender o porquê de cada um? Mas por que um imóvel da Caixa não pode? O STJ esclarece, porque esses imóveis não são um bem qualquer. Eles fazem parte de uma política pública, de um serviço essencial, que é a moradia. Por estarem ligados a esse serviço público, eles ganham um status de bem público e ficam imunes a uso capião. É a função social do imóvel que o protege. Agora, sobre as terras sem registro, um ponto que gerava muita, mas muita dúvida. Antigamente, pensava-se, bom, se não tem registro, deve ser do governo. Mas o STJ veio e mudou o jogo. Ele disse que não existe essa presunção. O ônus da prova é do Estado. É o poder público que tem que provar que a terra é dele. Se não provar, essa terra pode sim ser usucapida. Uma decisão importantíssima. Certo, já entendemos sobre o tempo e sobre o tipo de bem. Vamos para a nossa última fase, para a reta final, que é mergulhar em algumas questões que aparecem quando a briga já foi parar na justiça. Imagina só essa cena. Uma pessoa entra com a ação de uso capião, mas ainda falta um aninho para completar o prazo total. E aí, esse ano passa enquanto o processo está lá correndo na justiça. A pessoa perde a ação? Não. A justiça aceita o que a gente chama de uso capião superveniente. Ou seja, o tempo que faltava pode sim ser completado com o processo já em andamento. E não é só teoria, não. O STJ bate o martelo nisso aqui. A lógica por trás é muito prática. O juiz tem que olhar a situação real na hora de dar a sentença. Se naquele momento todos os requisitos, incluindo o tempo, estão preenchidos, o direito deve ser reconhecido. É uma forma de evitar uma decisão que já nasceria ultrapassada, sabe?
E para a gente fechar, um dilema bem comum na prática. Imagine dois processos rolando ao mesmo tempo sobre o mesmo terreno, um para declarar uso capião e outro para pedir a reintegração de posse. O juiz é obrigado a juntar tudo e julgar de uma vez só? A resposta dos tribunais é que essa junção é uma faculdade, ou seja, é uma escolha do juiz, não uma obrigação. Mas vamos combinar, é quase sempre a decisão mais inteligente a se fazer. Pensa bem, se a usucapião for confirmada, o pedido para devolver a posse perde totalmente o sentido. Julgar os dois casos juntos garante uma decisão mais coerente e põe um ponto final na história. Então, para a gente sair desse labirinto com um mapa na mão, vamos guardar 3 regras de ouro. Primeira, o que zera o cronômetro é a briga pela propriedade, não só pela posse. Segunda, a natureza do bem e a sua função pública são decisivas. E terceira, o tempo continua a seu favor, mesmo depois que o processo judicial já começou. No fim das contas, a usucapião sempre vai viver nessa corda bamba. De um lado, a função social que a terra deve ter, o direito à moradia. Do outro, a proteção ao direito de quem tem a propriedade registrada. E é no meio desse cabo de guerra que a justiça, caso a caso, tenta encontrar o equilíbrio. A grande questão que fica é: onde exatamente está o ponto certo dessa balança?